Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo, capítulo 1, de verso 1 a 5, que diz assim: o salmista, ele estava aqui louvando ao Senhor e glorificando ao Senhor por não ter acompanhado a roda dos escarnecedores. E também ele disse que estava com muita fome do Senhor e para o Senhor, para louvar e glorificar e meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Ele diz mais que queria ser uma árvore plantada à beira-rio para que os seus chegasse na sua estação, dessem frutos e frutos com abundância para o Senhor. Aqui, meus irmãos, a gente vê o coração de um homem rendido ao Senhor, com tanta vontade de mais da presença de Deus. E é assim que o Senhor também nos convida para nos dias atuais, a que a gente venha viver mais do Senhor, que a gente venha ter esta fome que o salmista teve pela presença do Senhor, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus, porque esses que estão tendo esta fome do Senhor e vivendo em retidão com o Senhor, esse tem a glória do Senhor, esse já tem a sua salvação como garantia. Glórias a Deus. Isso, meus irmãos, não é o salmista que estava falando, isso não é a missionária que está falando, mas é a palavra do Senhor que nos fala, que aquele que tem mais fome e sede do Senhor, quer viver mais para o Senhor, em obediência e em retidão. E também aquele que clama Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Esse já tem a sua salvação como garantia, que para o Senhor não adianta só a gente obedecer às leis e os seus mandamentos, mas é preciso que a gente venha mergulhar, querer mais do Senhor, viver mais para o Senhor e viver mais do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É fácil, não é? Porque o mundo tem muitas distrações. Então, para que a gente venha viver na retidão do Senhor, né, querer mais do Senhor, viver mais parecido com Cristo, a gente tem que pedir ao Senhor, se render ao Senhor e dizer: Senhor, quero mais do Senhor, não consigo, mas eu quero que o Senhor me ajude. A gente venha clamar e pedir ajuda ao Senhor, que Ele nos ajuda, Ele nos abençoa, Ele nos agracia com essa vontade, com esse desejo, e Ele vai mostrando pessoas para que a gente esteja no caminho alinhado, pessoas que venham nos ajudar e nos abençoar, estar juntos ali junto com o Senhor. Amém? Então, meus irmãos, aqui a palavra diz assim: pelo contrário, ele fez da lei do Senhor a fonte da sua alegria, e de dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar frutos na estação própria, e as suas folhas nunca murcharão, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, meus irmãos. O salmista aqui, ele clamava por mais de Deus, queria mais de Deus. E o Senhor disse que aqueles que vivem para o Senhor, quer mais do Senhor, vive a honra e a glória do Senhor. O Senhor derrama a sua graça e a sua misericórdia.
e nós sejamos esses filhos com sede e com fome do Senhor. Amém? Que a gente venha ser como o salmista, ter mais fome do Senhor e que a gente venha ser essa árvore plantada perto do rio para que os nossos frutos, o fruto dessa árvore, que nós sejamos essa árvore cheia de frutos para abençoar e agraciar outras vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ganhando almas para o nosso Senhor Jesus Cristo, ganhando irmãos para o nosso Senhor Jesus Cristo, e que a gente venha cuidar desses irmãos para que não venha se distrair com as, com as abundâncias aí do dia a dia, com as ofertas aí do dia a dia, com as distrações do dia a dia. Amém? Eu vou orar, meus irmãos, para que a gente venha ser esta árvore frondosa, para que a gente venha dar frutos e que nossas folhas jamais venham murchar, que a gente seja árvores frondosas para prosperar mais e mais e mais e dar frutos para abençoar outras vidas, agraciar em Cristo Jesus, porque sozinhos a gente não consegue, nada a gente consegue só. A gente só consegue através do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, essa graça. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Pai, ó Senhor, aqui o salmista estava com muita vontade, mais e mais e mais do Senhor. Ele estava, Pai, exclamando fome, fome e sede do Senhor. Ele meditava na sua palavra de dia e de noite. Ele também aqui, Pai, desejava ser uma árvore frondosa, pedia ao Senhor que seria uma árvore frondosa para que desse frutos na sua estação, frutos com abundância para abençoar outras vidas. Esse era o desejo, Pai, do salmista. E assim o Senhor também quer que nós sejamos nos dias atuais, que a gente seja essa árvore frondosa, para que a gente venha abençoar vidas em Cristo Jesus, que a gente venha levar a palavra a mais pessoas, a mais irmãos que estão aí querendo mais de ti, estão querendo respostas do Senhor, estão pedindo sinais do Senhor, estão querendo viver a glória do Senhor, meu Pai. Ô Senhor, muito obrigada por esta palavra, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor continue derramando a sua graça, a sua misericórdia, abundantemente na vida deles, de saúde, de paz, de tranquilidade, de prosperidade, Pai, porque o Senhor quer que a gente viva uma vida próspera, sim, mas que o nosso coração esteja alinhado ao Senhor, esteja para o Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe, meus irmãos, ricamente e poderosamente, debaixo da graça e da misericórdia do nosso bom Deus. Amém. Fiquem todos com Deus.